Olá, meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar hoje com vocês essa linda princesinha. Olha que linda! Lembrando que eu vou deixar esse risco lá no meu grupo Bonequinhas da Sandra e em todos os grupos que eu participo, tá bom? Se você não conseguir, você pode me chamar no zap que eu passo para você esse risco também. Então, meninas, essa bonequinha, ela tem 27 centímetros de altura, daqui do lacinho até a cinturinha dela. Tem 27 centímetros de altura. Ela fica num tamanho super bom e fica linda depois de pintada. Eu já dei uma adiantadinha aqui nessa princesinha. Fiz aqui um pedacinho do laço, um pouquinho do cabelo e algumas folhas. Deixei aqui umas folhinhas para fazer com vocês. Deixei aqui um pouquinho dessa trança para fazer com vocês e o restinho do cabelo. E o restante todinho nós vamos fazer aqui juntas, tá bom? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha nos abençoar, venha nos dar sabedoria e ser conosco nessa aula. Que abençoe onde você estiver nesse momento, que Ele seja contigo, que Ele guie suas mãos e ilumina sua mente, meninas e meninos. Então, bora lá começar essa princesinha. Para fazer o rostinho dessa princesa, eu vou usar aqui a minha misturinha número 1. Eu tenho várias misturinhas, então essa daqui é a número 1, tá? Vou deixar o link dessa misturinha para você que deseja fazer. Aí é só entrar aqui que você vai, no link que eu vou deixar, que você vai aprender a fazer essa misturinha. Então, na pele dela, deixa eu dar um zoom aqui. Na pele dessa princesa, eu vou usar essa misturinha. Eu vou preencher, meninas, todinho o rostinho dessa princesa com essa misturinha, tá? Então, aqui, ó, todinho o rostinho dela. Eu vou vir aqui e vou preencher com essa misturinha que fica uma cor bem bonita. Olha, coloco a tinta e vou puxando. Estou usando aqui um pincel da Condor número 8, lixado e aparado. Esse aqui, ó. Deixa eu limpar aqui, tá? Pincel cabo vermelho da Condor, lixado e aparado. Lembrando também que eu tenho vídeo ensinando como que eu lixo e preparo os meus pincéis. Então, desse jeitinho aqui, eu vou preencher todinho o rosto da princesinha, colocando tinta e puxando bem, respeitando os olhos e a boquinha da princesa, tá? É importante você tirar o seu risco nas áreas dos olhos, da boquinha, um pouquinho mais forte, para não se perder na hora da pintura, né? Porque às vezes tira bem fraquinho, como está aqui o meu risco, e às vezes some. Então, a gente tem que prestar bastante atenção aqui nos detalhes e fazer a nossa princesinha ficar bem linda. Então, meninas, eu vou preencher aqui todinho o rostinho da princesa, respeitando aqui a boquinha. Olha, essa princesa fica bem bonita, tá? Essa aqui é uma encomenda. A minha cliente quer ela toda de vermelho, que ela bem vermelha, na verdade. Então, eu vou colocar o lacinho, a blusinha e a saia dela vai ser vermelha, que ela quer bem vermelha, ela ama vermelho. Então, aqui, essa aqui vai ficar quase toda vermelhinha. Então, eu vou preencher aqui, ó, todinho o rostinho dela. Terminando de preencher aqui, eu volto com vocês, fazendo os detalhes da sombra
do contorno, ó. E aqui também entra a misturinha, a cor de base que você está usando na pele da sua princesa, tá bom? Então, eu vou preencher aqui todinho e volto com vocês já já. Preenchi aqui, meninas, todinho o rostinho e aqui embaixo do queixo da princesinha com a minha misturinha. Vou pegar aqui agora o rosa chá, ó, peguei um pouquinho de rosa chá e vou fazer aqui a bochechinha dela. Encostei aqui a tinta, vou boleando o meu pincel e vou puxando essa tinta e espalhando essa tinta. Pouquinho de rosa chá, tirei o excesso e estou puxando essa tinta. Fazendo aqui a bochechinha dela, puxando bem para não ficar marcado. E venho acertando. Coloquei um pouquinho mais de tinta. Ó, vou boleando o meu pincel desse jeitinho aqui e vou puxando a tinta, certo? Quer um pouquinho mais escura? Coloca um pouquinho mais de tinta. Do outro lado aqui, a mesma coisa. Coloco um pouquinho, tirei o excesso e vou puxar. Tá secando bem rapidinho a minha tinta, porque tá bastante quente hoje. Olha, vou puxando, boleando o meu pincel desse jeitinho aqui e puxando a tinta. Já secou. Agora eu vou pegar o meu marrom café, e vou fazer o contorno da pele dessa princesa. Peguei aqui um outro pincel, bem lixadinho, aparadinho, pouquinha tinta e vou contornar todinha aqui a pele da minha princesinha. Esse pincel tá ruim, deixa eu ver se com esse aqui eu consigo. Coloquei um pouquinho de tinta marrom café e vou puxar para cima da pele dela, tirando a marcação. Pouquinho de marrom café, olha, coloco a tinta e venho puxando. Tirei o excesso e venho puxando essa tinta. Todinho o rostinho dela eu vou fazer desse jeitinho, certo? Coloquei um pouquinho de marrom café e venho puxando. Tá secando bem rapidinho. Muito calor. Ó. Coloquei um pouquinho aqui de marrom café e puxando. Aqui a mesma coisa. Coloquei um pouquinho. Puxando. Tirei o excesso, que eu achei que aqui ficou um pouquinho mais. O que que eu faço? Venho com a cor que eu usei de base, a cor da pele, e misturo, para não ficar muito forte o marrom café, tá? Dou uma misturadinha, ó. Pode puxar e fica super bom. Puxei bem. Aqui embaixo do queixinho dela, entra na parte de baixo, tá? Aqui, ó. Entra na parte de baixo do seu risco. Coloquei a tinta e vou puxar. Puxando. Limpei o pincel, agora, boleando o pincel, eu vou trazendo. Aqui, ó, nessa área do ombro dela, também, dos dois lados. Coloquei, tirei o excesso do meu pincel, para não ficar muita tinta.
Agora eu venho puxando. Fica desse jeitinho. Tampar aqui minha tinta. Pegar um outro pincelzinho menor, ainda com o marrom café. Eu venho aqui, ó, em cima do olhinho dela, tá? Coloco um pouquinho em cima do olho dela e puxo. Fui e voltei com a tinta, olha. O outro lado, a mesma coisa. Coloco um pouquinho. Fui e voltei com a tinta. Limpei o meu pincel e vou puxar um pouquinho essa tinta. Eu gosto que fica assim, um pouquinho mais visível aqui na parte de cima, porque depois que coloco os cílios, eu gosto que apareça, tá? Então, você pode fazer aí do seu gosto, sem medo. Puxa um pouquinho. Olha, vai ficar desse jeitinho. Aqui embaixo da boquinha dela, a mesma coisa. Um pouquinho de marrom café. Vamos fazer aqui uma sombrinha embaixo da boquinha dela. Desse jeitinho. Coloquei a tinta e venho puxando. Eu vou ter que pegar o meu diluente, porque quando tá muito quente eu gosto de colocar um pouquinho de diluente para ajudar. Deixa eu pegar o meu diluente. Então, meninas, eu pego aqui um potinho de clareador, ó, e coloco no meu clareador um pouco de diluente. Esse daqui já tá todo preparado, vai acabando aqui nesse potinho, olha, e eu vou colocando aqui, ela fica bem liquidazinha, ó, fica bem molinha, só para me ajudar quando tá muito quente, quando seca muito rápido a tinta. Então, eu venho com a tinta e venho com um pouquinho, molho o meu pincel lá no meu diluente e venho só para puxar a tinta. Então, eu uso, quando tá muito quente, essa misturinha, tá bom? Então, eu passei aqui a minha misturinha, puxei a tinta em toda ela. E aqui no narizinho também eu uso o marrom café. Venho aqui, ó, pego o meu pincelzinho filete, certo? Pego um pouquinho de tinta marrom café e faço desse jeitinho aqui, meninas. Venho contornando, olha, bem certinho em cima do narizinho dela. Esse é o jeitinho que eu faço o narizinho das minhas princesas, tá? Mas se você gosta do outro jeito, você pode fazer que fica bonito também. Agora eu pego um pincelzinho fininho e vou puxar um pouquinho. Puxar essa tinta. Limpei meu pincel, venho aqui no outro lado e vou puxar essa tinta. Olha, fica desse jeitinho. Pego agora uma cor mais forte. Vou usar aqui um pouquinho de terra queimada, só para fazer aqui a profundidade do narizinho dela. Aqui, ó, a aberturinha, pode ser um marrom, uma cor mais escura, tá? Tô usando aqui o terra queimada. Coloquei um pouquinho de terra queimada e vou dar uma puxadinha, tirar a marcação. Olha, desse jeitinho. Venho aqui com o marrom café e já dou uma puxadinha aqui, ó. Limpei, tirei o excesso, dou uma puxadinha, pego um pouquinho do branco, da cor branca, pegar um outro pincelzinho aqui, olha, com um pouquinho da cor branca, bem pouquinho, eu venho aqui e dou uma luzinha
bem no meio e puxo. Só uma luzinha mesmo. Olha, fica desse jeitinho. Ainda com o branquinho, venho aqui, coloco um pouquinho e dou uma luzinha dentro desse narizinho aqui. E puxo. Quando essa tinta secar, eu venho e dou uma luzinha todinha aqui, mas eu gosto que a tinta esteja seca. Pego um pouquinho do branco, tiro o excesso, já venho aqui com a luzinha do narizinho dela, olha, e já vou puxando. Aí eu dou uma luzinha aqui na testa dela, vou puxando esse branquinho e vou dando uma luzinha. Aqui, ó, em cima da onde eu coloquei o marrom, eu venho aqui e dou uma luzinha. Coloco um pouquinho da cor branca e puxo. Pode ser palha. Tô usando aqui a cor branca, tá? E dou uma puxada. Então, eu gosto de fazer isso quando a tinta já está mais seca, bem sequinha, que ela puxa bem. E aí eu venho e dou essa luzinha aqui na testinha dela. E aqui no narizinho. Então, fica assim o narizinho da minha princesa, tá? Agora, eu vou fazer um lado do olhinho e volto fazendo o outro olhinho junto com vocês. Fiz aqui um lado do olhinho da princesa. Eu usei branco, azul mar, azul petróleo e preto, tá? Então, vou fazer com vocês esse outro lado aqui. Tirar um pouquinho. Com o meu pincel fininho, cabo vermelho, eu vou colocar aqui a cor branca. Você usa o pincel que você está acostumada, o pincel da sua preferência. Eu não vou nem usar esse, que ele está grande. Vou usar aqui um bem pequeno. É um filete bem grosso esse daqui. Eu gosto de fazer essa parte aqui, ó, do branco, tá? Então, com esse meu filete ou com o pincel que você está acostumado a trabalhar, você vem aqui e coloca o branquinho com bastante cuidado, que é uma área pequena. Que eu gosto de fazer com esse pincelzinho aqui. É um filete mais grossinho. Vou preencher bem certinho, puxando bem a tinta, para ficar bem bonito o olhinho da princesa e bem trabalhado. Puxando bem a tinta. Coloquei o branco. Agora eu vou trocar de pincel. Venho com o azul mar, aqui, ó, vou preencher, colocando tinta e puxando bem certinho. Coloco tinta bem certinho em cima do risco e puxo. Bem certinho em cima do risco. Coloquei então o azul mar. Preenchi tudinho com azul mar. Agora eu venho com o azul petróleo. Peguei pouquinha tinta, venho aqui na parte de cima, ó. Coloquei a tinta na parte de cima e vou puxar até o meio desse olhinho. Até aqui no meio, puxando com o azul petróleo. Limpei o meu pincel, venho aqui com o branquinho. Olha, peguei pouca tinta. Vou colocar aqui a luz. A parte de cima é sombra, aqui a parte de baixo é luz.
Então, estou puxando. Quando secar, eu vou retocar essa luz, tá? Então, eu peguei aqui um pouquinho mais de azul petróleo e vou puxar, ó. Limpei o meu pincel e venho puxando um pouquinho, misturando as cores. Ainda na parte de cima da sombra, eu pego uma esquinha da cor preta, bem pouquinho, ainda tiro o excesso aqui no meu dedo, venho aqui na parte de cima, ó. Se faltar, eu pego mais. Pouquinho de preto, uma esquinha e dou uma puxadinha. Limpei o meu pincel, vou dar uma leve puxada, misturando bem as tintas, as cores. Limpei o meu pincel, ó, puxando bem. Lavei o meu pincel, sequei bem. Venho aqui com um pouquinho mais da cor branca e vou reforçar aqui a luz desse olhinho. Dou uma puxadinha e quando secar que eu vou ver a diferença de uma cor para outra. Se precisar eu coloco mais sombra, se precisar eu coloco mais luz e eu deixo ele secar assim. Só como nós não temos tanto tempo, eu peguei aqui o meu pincel filete. Esse pincel filete aqui é 000, tá? Peguei aqui a cor petróleo e vou contornar aqui, ó, todinho esse olhinho. Mão leve. Vou fazer o contorno aqui desse olhinho todinho. Desse jeitinho aqui. Certo? Puxando aqui um pouquinho mais. E desse jeitinho vai ficar o olhinho da minha princesa. Agora eu vou pegar o meu preto diluído. Eu deixo aqui um potinho com preto diluído. Não é esse, as tampas estão erradas. Aqui, ó, diluído. Sacudir aqui um pouquinho e vou contornar esse olhinho com o preto diluído. Pincel filete, venho aqui, pego a minha tinta, ó, e vou contornar esse olhinho, desse jeitinho aqui. Venho, pego tinta, ó, contornando. Desse jeitinho aqui, mão leve e vou contornando. Essas tintas, você vai usando, ela vai secando, vai ficando uns grominhos, umas bolinhas. De vez em quando tem que lavar o potinho todo, principalmente esse preto aqui que faz o contorno. A minha já está. Tem que colocar nova tinta e preparar tudo novamente, porque senão fica bem ruim para usar. Peguei um pouquinho de tinta e vou contornando aqui, ó. Tem que lavar a tampinha com tudo. Faço contorno e já puxo aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Troquei a tinta da minha tampinha porque tava muito ruim. Então, eu fiz aqui o contorno todinho do meu olhinho, do olhinho da princesa. Agora, eu venho fazendo os cílios. Mas, antes de fazer os cílios, eu já gosto de fazer aqui, ó. Puxar aqui a sobrancelha dela.
Antes dos cílios, eu gosto de fazer a sobrancelha. Desse jeitinho. Aí você observa se ficou uma mais grossa que a outra. A outra do outro lado eu achei um pouquinho mais grossa. Então, eu vou acertar aqui a sobrancelha da princesa. Agora, eu venho aqui, ó, puxando os cílios. Peguei tinta, apertei e puxei. Peguei tinta, vim aqui, apertei e puxei. Puxar um pouquinho mais aqui. Oh, Jesus. Aqui. Mais um. Apertei e levantei. Certo? Mais um. Apertei e puxei. Aqui no meio eu faço um fiozinho. E do outro lado eu faço 3. Depois que eu faço esse fiozinho aqui, eu puxo mais 3 fiozinhos lado contrário. Encostei, apertei e puxei. Encostei, apertei e puxei. Encostei, apertei e puxei. Esse lado está mais grosso, então eu venho aqui e vou só acertar. Desse jeitinho. Aqui também eu vou acertar. O outro lado está mais visível. Eu apertei e puxei. Aqui na parte de baixo, pego um pouquinho de tinta e puxo 3 fiozinhos. 3 vírgulazinhas. 2, 3 vírgulazinhas. Fica desse jeitinho. Eu pego essa pontinha desse pincel, o preto puro, vem aqui, ó, só para marcar. Venho aqui no meio, marquei. Agora eu pego o meu pincel filete e o preto diluído e vou acertar conforme está o outro lado, tá? Eu tenho pinta-bolinha, que dá pra fazer também, fica bacana, mas eu não achei meu pinta-bolinha. Aí você vai fazendo, acertando, pra ver se vai ficar do mesmo tamanho que tá o outro lado, ou bem parecido. Vai rodeando, ó, e vai vendo. Então, o outro lado ainda estou achando maior. Então, eu venho aqui e vou acertando, vou puxando bem devagar, com a mão bem leve, com bastante cuidado. Pega a tinta, o preto diluído, ó, ficou desse jeitinho. Aí depois, antes de colocar a luzinha, a gente vê, porque já vai estar seco, né? A gente vê se tá bem parecido ou se precisa acertar um pouco mais. Vamos fazer agora a boquinha da princesa. Preenchi então, meninas, aqui, ó, o dentinho dela com branco. Agora eu vou preencher essa boca todinha com a cor flamingo. Flamingo, essa cor aqui, ó, tá? Você pode colocar um rosinha, se você não tiver essa cor. Pode colocar um rosinha claro. Olha, eu vou preencher todinha aqui a boquinha dela com a cor flamingo. Bem certinha. Preenchendo toda a boquinha dela. Colocando a tinta e puxando.
bem certinho em cima do risco. Desse jeitinho aqui, ó. Coloquei a cor flamingo. Agora eu venho com vermelho tomate ou o vermelho da sua preferência, tá? Com o vermelho tomate, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o retoque da boquinha da princesa. Pegando um pouquinho a tinta e puxando. Vou puxar essa tinta. Aqui, ó. Vou contornar, na verdade, perdão, gente, é a boquinha dela. Olha, contornando. E aqui a parte de cima, vou demarcar. Peguei um pouquinho mais de tinta, coloquei aqui, limpei o meu pincel e vou puxar. Aqui na parte de baixo, essa tinta entra aqui, contornando o branquinho. Bem certinho em cima do risco. E vou puxar. Puxei. Vou acertar ainda aqui esse branquinho que tá muito grande. Trazer um pouquinho aqui mais, escurecer na parte de baixo. E acertar aqui o branco. Tá? Agora eu pego meu pincel alfinete, ainda com o vermelho. Vem aqui, ó. Acertando aqui a boquinha dela. Acertei desse lado, dou uma puxadinha, vou acertar aqui e aqui, dá uma puxadinha. Aí eu venho acertando aqui, ó. Eu gosto de fazer isso com o pincel alfinete. Dou mais uma escurecidinha aqui nessa parte, aqui. Gosto de escurecer aqui um pouquinho mais. Aí eu venho com o branquinho. Pegar aqui um outro pincelzinho. Venho com a cor branca. E vou colocar uma luzinha aqui na boquinha dela. Coloquei um pouquinho de branco. E vou puxar esse branquinho. Só uma luzinha. E na parte de cima também. Uma luzinha ali, uma luzinha aqui. E é assim que eu gosto da boquinha das minhas princesas. Depois, quando secar, se sumir esse branquinho, você vem e coloca um pouquinho mais e dá uma acentuada no branco, tá? Então, fica assim. Quando secar, você vê se você quer mais luz ou se você quer deixar assim. Ele vai secar e vai sumir um pouco. Então, vai ficar desse jeitinho a boquinha da princesa. Vou esperar secar os olhos dela para colocar a luzinha no branco. Vamos fazer agora o cabelinho da princesa. Para fazer esse cabelinho, meninas, eu vou usar palha, castanho claro, cerâmica e um pouquinho de terra queimada. Então, eu venho aqui, ó,
pego a cor palha. Esse meu palha aqui, ele está com glitter, tá? Eu não achei o meu palha sem glitter e acabei usando esse mesmo. Então, na parte de cima do meu cabelinho, eu coloco palha, puxo bem, misturo bem, esfrego bem para entrar bem na trama do meu tecido, ó. Até o meio, mais ou menos, eu venho com a cor palha. Na parte de baixo, eu entro com o castanho claro, desse jeitinho aqui, ó. Pego a tinta e vou colocando castanho claro, bem certinho, em cima do meu risco. E vou puxando para cima da cor palha. Mão leve e vai levando. Desse jeitinho. Vai levando a cor palha, vai levando a cor castanho claro para cima da cor palha. Desse jeitinho assim, tá? Aí você vê aí se você quer mais claro, senão você pode puxar o castanho claro um pouquinho mais. Mistura bem, mão leve e vai misturando as cores. Vem com um pouquinho da cor cerâmica, ó. Tirei o excesso e venho aqui. Coloco a cor cerâmica bem certinho até lá em cima. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui eu já faço bem em cima do risco. E vou puxar. Limpei o meu pincel e vou puxar essa cor. Desse jeitinho aqui. Vou puxando, misturando as cores. Desse jeitinho. Vou levando com a mão leve para cima da cor palha. Venho aqui com um pouquinho da cor terra queimada, ó. Coloquei, tirei o excesso e venho aqui na parte de baixo, coloco um pouquinho dos dois lados, até o meio mais ou menos, e puxo, porque a parte de cima ela tem mais luz, né? Então, a parte de baixo, ela pode ficar um pouquinho mais escura. Venho puxando e misturando as cores, ó. Desse jeitinho. Pego aqui ainda um pouquinho do terra queimada e venho aqui e faço uma marcação, ó. Desse jeitinho, um pouquinho da cor cerâmica aqui, bem pouquinho, limpei o meu pincel e só vou puxar. Olha. Então, fica desse jeito. Limpei o meu pincel e vou puxando. Aí você que decide se você quer bem claro na parte de cima ou um pouquinho mais escura. Essa aqui já tá seca, então eu puxei um pouquinho mais a parte de cima. Vamos vir para essa partezinha aqui. Essa parte eu gosto assim. Eu gosto de colocar uma luz aqui no meio. Então, aqui no meio eu coloco bastante palha. Você pode usar o branco também no lugar da cor palha, tá? Pode ser o branco ou o marfim. Olha, coloquei a cor palha aqui na parte de cima, puxando bem, para ficar bem, entrar bem na trama do tecido.
Desse jeitinho, coloquei a cor palha. Agora, se precisar aqui, eu posso usar um pouquinho ainda do meu diluente. Vou deixar ele aqui do meu lado. Venho aqui, ó, com o castanho claro e vou colocando aqui. Coloco o castanho claro bem em cima do meu risco, dos dois lados. Aqui tem a testa da princesa. Pego tinta e vou levar essa cor para cima da cor palha. Olha, vou puxando. Precisando, eu posso molhar um pouquinho o meu pincel no diluente e vou puxando, ó. Coloco um pouquinho mais aqui e vou puxando para cima do palho. Mão leve e vai levando, só para misturar bem as cores e não ficar aquela marcação. Fiz desse lado, agora eu venho aqui respeitando aqui o lacinho da princesa, do cabelo dela. Venho até aqui, aqui e aqui, ó. Aí é o laço dela. Então, nós vamos respeitar. E agora vamos trabalhar esse lado. Molhe um pouquinho ali no diluente, que tá secando muito rápido. E vou puxando. Vou levando para cima da cor palha. Puxa. Eu gosto que fica uma luzinha aqui no meio, bem no meio. Eu gosto que fica mais claro, mas puxa bem para tirar toda a marcação. Vai boleando seu pincel e vai puxando. Aqui faltou um pouquinho, porque está aparecendo aqui o risco. Então, vamos espalhar bem. Certo? Então, ficou desse jeitinho. Venho agora com a cor cerâmica e vou fazer a mesma coisa. Olha. Peguei a cor cerâmica, encosto aqui no risco e vou puxando. Pego um pouquinho mais tinta, olha. E vou puxar para cima das outras cores que eu já coloquei. Puxa bem, com a mão leve, vai trazendo para cima da cor palha e da cor castanho claro, ó. Limpei o meu pincel para tirar o excesso de tinta e vou no vai e vem, tá? Molhei um pouquinho no meu diluente. Estou puxando, misturando. Limpei o meu pincel. Pegar aqui um pouquinho da cor cerâmica. E vem aqui, ó, a parte de cima. Aqui é o laço dela. Coloco um pouquinho. E vou puxar. Limpei o meu pincel. E vou puxar essa tinta.
deixando uma área mais clara aqui no meio, que é a luz. Então, com a mão bem leve, você vem puxando para cima da luz. Vai ficar desse jeitinho. Agora, eu venho com a cor terra queimada. Bem pouquinho. Vou fazer a mesma coisa, olha. Coloquei um pouquinho de terra queimada na parte de cima e na parte de baixo. Limpei o meu pincel e vou puxar. Você que vai determinar aí na sua princesa se você quer mais escuro ou mais claro. Aqui na parte de cima, nesse último cabelinho aqui, eu não gosto muito escuro. Eu gosto um pouquinho mais claro. Tá? Tô colocando aqui um pouquinho, definindo e puxando. Puxando bem. Limpei o meu pincel. Agora, você vai ver o seguinte. Se aqui ficou mais escuro, você pode vir e... Se aqui ficou mais escuro, você pode escurecer as outras trancinhas do cabelo da princesa, tá? Daí, ó, aqui eu venho com um pouquinho mais... acertando e definindo. Limpei o meu pincel, coloco um pouquinho mais de tinta e posso ir acertando o cabelo da princesa. Olha, coloca um pouquinho de tinta. Se você quer mais escuro, você pode escurecer. Se você não quer tão escuro, você deixa mais claro. Põe só nas pontinhas e define bem pouquinho. Pode molhar um pouquinho aqui no seu clareador ou no seu diluente e dar uma puxadinha. Ajuda muito. Tá? Então, isso daí você vai fazer conforme você deseja que fica aí o cabelo da sua princesa. Coloquei aqui um pouquinho de terra cerâmica. Olha, estou puxando, que aqui eu achei que ficou bem branco, bem claro. E você pode brincar com as cores, que fica bonito o cabelo da sua princesa. Desse jeitinho, tá, meninas? Só com a sujeirinha do pincel também. Aqui, ó, ficou bem clarinho. Então, não quero tão claro assim. Então, só com a sujeirinha do meu pincel, eu já dei um jeitinho. Mas aí, se você quer mais definido, eu peguei aqui um pouquinho do castanho e vim, ó, puxando com a mão bem leve. Para tirar um pouco só do branco aqui de baixo, do palha. Só escurecendo um pouquinho mais, tá? Então, ficou desse jeitinho. Vamos fazer esse outro pedacinho aqui. Deixa eu pegar a tinta. Coloquei a cor palha aqui, ó, todinho nessa área, bem no meio, desse lado do cabelinho dela. Coloquei a cor palha. Agora eu venho com a cor castanho claro. Encosto aqui no lacinho. Bem em cima do risco. E vou puxando, ó. Vou puxando.
acertando aqui em cima do risco, puxando para cima da cor palha. Venho aqui na parte de baixo para cima, coloquei a tinta castanho claro e vou puxar. Dei uma limpadinha só para tirar o brilho que fica no pincel grudado. Vou puxando para cima da cor palha. Aqui um pouquinho, bem certinho. Vou puxando com a mão leve. Desse jeitinho. Venho com a cor cerâmica. Encosto. E puxo. Cerâmica. E já vou puxar aqui. Vem puxando com a mão leve. Parte de baixo para cima. Coloco cerâmica. E vou puxando. Limpei o meu pincel, tirei o excesso e vou puxando para cima da cor palha. Desse jeitinho, olha. Eu quero assim, deixar um clarinho, não muito. Puxo ainda um pouquinho mais. E venho com um pouquinho do terra. O terra queimada, eu gosto de colocar mais só aqui na parte de baixo. Aqui, ó. Definindo esse lado aqui na parte de baixo. Dou uma puxada, vou tirar o excesso aqui do meu pincel. E tinta. Dou uma puxadinha. Com a mão leve. E aqui a parte de cima eu vou colocar um pouquinho aqui, porque vai entrar o vermelho ali no laço dela. Então, essa área aqui eu vou deixar mais clara, tá? Então, coloquei aqui um pouquinho. Vou puxar. Tem uma sujeirinha bem aqui, deixa eu tirar com outro pincel. Só puxando com a mão bem leve. Vai ficar desse jeitinho o cabelo da minha princesa. Quando secar, depois que estiver bem sequinho, eu venho e faço uns fiozinhos com o meu pincel que eu faço os cachinhos da bonequinha. Vou mostrar pra vocês depois em um cabelinho, tá bom? Vamos fazer agora esse restinho do lacinho dela. Então, meninas, meninos, eu preenchi todinho aqui o lacinho dela com vermelho
Esse meu vermelho está com bastante glitter. Não dá pra ver ainda, mas esse lado aqui, ó, que tá seco, já dá pra ver, tá? Então, eu preenchi essa parte aqui com vermelho, com glitter. Vou pegar aqui a minha cor vinho e vou dar uma aprofundada aqui. Dá uma escurecida aqui nessa parte com vinho. Se você não tem vinho, pode ser púrpura. Ó, coloquei um pouquinho de vinho, vou puxar bem. E na parte de baixo, eu vou colocar um pouquinho da cor branca. Aqui, ó. Um pouquinho da cor branca. Não é pra dar, é só pra dar uma clareada, uma leveza, tá? Coloquei um pouquinho de branco e vou puxar. Ó, bem pouquinho. Não tem exagero, só para definir essa partezinha. Limpei o meu pincel e vou preencher essa parte aqui todinha vermelho com glitter. Lembrando que a minha cliente quer essa princesa bem vermelha, bem com bastante detalhes em vermelho, inclusive a saia. Então, estou fazendo aqui conforme a minha cliente quer, deseja a sua princesinha. Preencher aqui todinho esse lacinho. Essa parte aqui do laço. Então, preenchi todinho aqui, meninas, com vermelho. A parte de cima, eu venho dando uma escurecida com a cor vinho. Coloco um pouquinho da cor vinho e venho puxando. Parte de cima, vinho. Aqui, ó, dou uma puxadinha, trazendo bem a tinta para cima do vermelho. Limpei, lavei o meu pincel, sequei bem. Agora aqui a parte de baixo, eu vou dar uma luzinha com a cor branca. Coloco o branquinho e vou puxar. Desse jeitinho, tá? Agora, eu vou preencher com vermelho, com glitter, essa área aqui. Acertar bem. A parte de baixo, eu vou colocar vinho. Puxando, olha. Lavei o meu pincel, sequei. E a parte de cima, eu venho com branco. Aqui, ó.
Limpei bem o meu pincel, agora eu só vou puxar essa tinta. Sempre limpando o pincel e puxando a tinta. Então, ficou desse jeitinho aqui o lacinho da princesa. Quando secar, eu ainda venho reforçando a sombra e a luz, certo? Dei uma enfeitada aqui, meninas, no lacinho dela, com os miosotes. Peguei um pincel, ó, bem pequeno, lixadinho, aparadinho. Peguei a tinta branca, ó, vem aqui. Coloquei, apertei e girei o meu pincel. Puxei. Coloquei, apertei, girei o meu pincel e puxei. Mais uma pétala. Coloquei, apertei e puxei. Puxo uma aqui, outra aqui. Então, ficou desse jeitinho as miosotes no lacinho da princesa. O miolinho você pode colocar da cor da sua preferência. Eu ia colocar amarelo ouro, mas optei aqui pelo preto. Com a cor preta, com o cabinho do meu pincel, eu venho, ó, e faço o miolinho do miosote. Eu acho que aqui ainda cabe mais um miosotezinho, ficou vazio, né? Então, vamos colocar um miosotezinho aqui. Coloquei, girei e puxei. Coloquei, girei e puxei. Coloquei mais um aqui. Ó. Girei e puxei. Um aqui e outro aqui. Agora sim, com o cabinho do meu pincel, eu venho aqui e coloco o miolo. Então, ficou lindo, maravilhoso, desse jeitinho, esse laço. Quebrar um pouquinho esse vermelho, né? Então, ficou assim, ó. Tá? Vamos fazer agora a blusinha dessa princesinha. Vou fazer aqui, meninas, a blusa dela com cinza bem clarinho, tá? Ó, cinza claro. Por quê? Porque essa rosa dela vai ser vermelha. Então, não posso fazer a blusa dela de outra cor, a não ser uma cor clara. Vou fazer cinza com branco, tá? Vou dar uma quebrada ainda nesse cinza. Vou preencher aqui todinha a blusinha dela com a cor cinza, ó. Respeitando aqui as folhas. Tá? Colocando cinza. Ainda tem essas folhinhas aqui, né? Pra quebrar ainda mais. E vem aqui com o branco, ó. Coloco um pouquinho da cor branca. Ainda vou dar uma clareadinha nesse cinza, olha. Coloco um pouquinho de branco e vou puxando. Meu pincel tá sujo com vermelho. Coloquei um pouquinho da cor branca, tirando aqui essa faísquinha de vermelho. E assim eu vou fazer em todinha a blusinha dela. Ó, preenchendo com cinza. Aqui a pétala dela, pétala da rosa. E venho com um pouquinho da cor branca, clareando ainda esse cinza, para não ficar muito escura. Que a rosa dela ainda vai ser vermelha e a saia dela também
a minha cliente quer vermelha. Então, vamos ver como que vai ficar aqui essa princesa. Colocando branco, dando uma quebrada ainda nesse cinza. Aqui. Puxando bem. E aqui também é blusa. Então, onde for a blusinha dela, eu vou colocar cinza, depois eu venho com branco. Dando uma clareada. Aqui é cinza. Ó. Venho com um pouquinho da cor branca. Puxando bem. Limpei o meu pincel. Ó. Vai ficando desse jeitinho. E aqui na parte de baixo também. Vou preencher todinho aqui com cinza. Toda essa parte de baixo. Aqui é o braço dela. Preencher aqui tudo com cinza. Preenchi, meninas, toda aqui a parte de baixo com a cor cinza claro. Bem preenchido, puxei bem, espalhei bem. Agora eu venho com um pouquinho da cor branca e venho quebrando ainda essa cor cinza, dando uma clareada, tá? Ó, coloquei um pouquinho de branco. Agora eu vou puxar bem. Puxando bem a cor branca. Espalhando bem, misturando bem. Deu uma clareada, ó. Agora só puxar bem essa tinta. Misturando bem. Já deu uma quebrada na cor cinza. Agora nós vamos contornar com cinza escuro. Aí depois, com o cinza escuro, eu venho aqui, ó, e vou contornar todinha a roupinha da minha princesinha. Coloco um pouquinho de cinza escuro. Vou puxando. Aqui também. Cinza escuro. Limpei o meu pincel. E vou puxar. Aqui também. Cinza escuro. Dou uma puxadinha. E assim, em volta de todinha a roupinha da princesa. Aqui embaixo já, ó. Coloco cinza e puxo, só o contorno mesmo, tá? E aqui. Coloco cinza escuro, limpei o meu pincel e vou puxar a tinta. Aqui embaixo do bracinho dela. Cinza escuro. Coloquei um pouquinho de tinta e vou puxar. Desse jeitinho. Aqui nessa área, deixa eu pegar aqui meu pincel. Pego um pouquinho e venho aqui, ó, em volta do bracinho dela. Bem pouquinho. Coloco e puxo pra cima. Desse jeitinho, tá?
Então, assim vai ficar a blusinha dela. Olha. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Desse jeitinho. Vou preencher esse bracinho dela com a cor que eu fiz o rosto. Somente o braço. Olha. Vem aqui com a cor que eu fiz o rostinho, a pele dela. E vou preencher todinho o bracinho dela. Esse bracinho aqui não tem mistério, ele é super simples. A mão dela está embaixo da rosa, ó, da pétala da rosa. Então, aqui a mãozinha dela. Vou colocar tinta e vou puxar. Colocando tinta e puxando, preenchendo o bracinho dela com o mesmo tom de pele que eu fiz o rosto. Ó. Coloco tinta e vou puxando. Colocando bem para tampar bem a trama do tecido. Pegar bem, ficar bem cobertinho. Toda coberta com a tinta. Bem certinho. Espalha bem, puxa bem. Bem em cima do risco. Vamos preencher. Aqui tem uma folha, aqui o ombro, a roupinha dela. E preenchendo bem. Bem preenchido. Agora eu venho com o marrom café e vou contornar. Marrom café. Venho aqui, ó. Já vai pegar a tinta errada. Marrom café e venho aqui, ó, contornando o bracinho da princesa. Coloquei tinta e vou puxar. Colocando aqui um pouquinho de tinta, mão leve, bem certinho em cima do risco. Limpei o meu pincel e vou puxar. Desse jeitinho. Mesma coisa eu vou fazer aqui na parte de cima, aqui ó, todinho marrom café e puxar, ok? Fazer o acabamento aqui do cabelinho dela. Peguei aqui a cor cerâmica e o terra queimada, aqui ó, encostei aqui e venho puxando uns fios. Cerâmica. E um pouquinho terra queimada, uns fiozinhos. Um pouquinho mais de cerâmica. Eu gosto de fazer um pouquinho, deixar secar, depois vir retocando, tá? Então, coloquei aqui um pouquinho mais da cor cerâmica. E vou puxando aqui para fazer o acabamento do cabelinho dela.
Desse jeitinho. Puxando aqui pra não ficar falhado. E fica desse jeitinho, tá bom? Vamos fazer aqui a luz do olhinho dela. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois vou voltar fazendo com vocês essa rosa, as folhinhas e os restinhos dos detalhes que está faltando. Não vai ficar muito longo, fica muito cansativo. Ó, aqui eu venho com a pontinha do meu pincel com a cor branca. Coloco aqui uma luz maiorzinha e aqui uma luz menorzinha. Acertar aqui, que ainda ficou falhadinho. E uma luzinha aqui. Desse lado a mesma coisa, uma luz maior. E desse lado uma luz menor. Pode fazer com pinta-bolinha ou com o seu pincelzinho, o pincelzinho da sua preferência. Então, eu vou voltar com vocês para fazer as folhas e a rosa e o restante dos detalhes que está faltando. Então, ficou desse jeitinho aqui, essa princesa. Tá? Deus abençoe sua vida. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha para me ajudar. E que o Senhor seja contigo em tudo que você fizer. Um beijo carinhoso no seu coração e até a próxima aula. Beijinho.